Preciso te atualizar sobre o São Paulo, muito decidido a aceitar a antecipação de receitas de televisão. Para completar, gastos no cartão corporativo de Júlio Casares enquanto presidente do São Paulo. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o futuro do volante Alisson, que pertence ao São Paulo, foi reintegrado ao grupo, treina com os jogadores do São Paulo, mas não tem sido utilizado pelo técnico Hernan Crespo. E deve continuar assim, o Crespo não tem nenhuma intenção em utilizá-lo. Jogador que teve aquela negociação com o Corinthians frustrada, mesmo depois de visitar o centro de treinamento alvinegro. Para o torcedor do São Paulo, a vontade em relação a reutilizar o Alisson é praticamente zero. E diante desse cenário, o Alisson busca alternativas. Ele foi especulado no Santos. Cheguei a conversar com o Alexandre Matos na manhã dessa sexta-feira antes de gravar o vídeo. O Matos disse que nesse momento o Alisson não interessa. Jogador que também foi oferecido para clubes da Major League Soccer, embora não tenha o perfil de um atleta extremamente jovem ou que tenha muitos minutos em campo. Aguardemos cenas dos próximos capítulos para o meio-campista são paulino, que enquanto era atleta do Dorival Júnior, chegou a estar numa pré-lista de jogadores convocados para a seleção brasileira. E Júlio Casares tem mais um problema para resolver. O GE trouxe a informação de que o ex-presidente do São Paulo utilizou quase R$500 mil em gastos com seu cartão corporativo enquanto presidente do São Paulo. Júlio se defende assegurando que devolveu toda essa grana corrigida ao longo do segundo semestre do ano passado e antes de todos aqueles escândalos explodirem. Escândalos que envolvem venda de camarotes, entre outras coisas. Júlio Casares precisou se afastar, se licenciar. Ele renunciou à presidência do São Paulo para evitar o impeachment, já havia perdido no Conselho Deliberativo, restaria apenas a votação entre os sócios. A partir daí, Harry Assis se tornou presidente do São Paulo e fica até dezembro, quando vai haver uma eleição. Tudo se encaminha para que Vinícius Pinotti seja o candidato vencedor da eleição marcada para o fim do ano. Só para completar o noticiário são paulino, Lucas Ramon foi apresentado como reforço nessa sexta-feira, lateral direito que fez enormes esforços para conseguir sua rescisão de contrato antecipada no Mirassol. Cheguei a contar para vocês que o Adriano Espadoto, seu representante, precisou abrir mão de um percentual que tinha direito sobre outro jogador, o Negueba, para que o Mirassol o liberasse antes do tempo. Lucas Ramon deve ficar à disposição para fazer sua estreia como titular. No final de semana, o São Paulo pega o Primavera, precisando vencer dentro de casa para buscar vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. Bora falar agora sobre o Santos, que se juntou ao Vasco e pretende mudar o regulamento do Campeonato Brasileiro. Você sabe que o Brasileirão tem 38 rodadas, é disputado em pontos corridos e os 4 últimos são rebaixados, certo? Pois o Santos e o Vasco da Gama fizeram um movimento grande e que tem começado a ganhar adesão de outros clubes, como por exemplo o Internacional, Corinthians, São Paulo e Fluminense, para que em vez de 4 caiam 3 times por ano. Isso valeria para séries A, B, C. Somente a D, que ainda não tem uma divisão menor, que não teria seu regulamento alterado. É natural que se passarem a cair 3, subam apenas 3 clubes para não haver inchaço nas demais divisões. Importante registrar até uma declaração do Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, para justificar esse pedido e essa mudança. O índice de clubes para o rebaixamento é muito alto. 4 clubes caindo é exagerado. Você concorda com o presidente do Santos? Tá com ele e com o Vasco nessa disputa? Ou você acha que 4 clubes num campeonato de 20 times está bem resolvido? Só para completar, registrar que a tendência é que a partir de 2027 essa regra passe a valer. O lobby é grande, já contei que Inter, Corinthians, São Paulo e Fluminense gostam da possibilidade. Os únicos realmente contrários a essa mudança são as equipes da Série B, preocupadas com a possibilidade ou a dificuldade que essa alteração causaria na chance deles em voltarem à primeira divisão. E o São Paulo deve antecipar receitas de televisão. Tricolor, que tem novo presidente, o Harry Assis, procurou nos últimos dias dinheiro em diversas instituições bancárias. Harry Assis se reuniu com bancos, com a Galápagos e com outras instituições para tentar viabilizar modelos de aportes financeiros. A grande verdade é que as ações foram frustradas.
São Paulo não tem muito moral no mercado, especialmente por conta da fama de mal pagador, e diante desse cenário não deve restar outra alternativa ao presidente do São Paulo do que aceitar a antecipação de 5% dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro referentes à Libra. Essa possibilidade foi sugerida para todos os times que fazem parte da Libra. O Grêmio, por exemplo, já aceitou e saiu gastando e contratando jogadores especialmente na Argentina com a perspectiva de cair nos próximos dias um valor próximo a 73 milhões de reais. Certamente com 73 milhões, o novo presidente do São Paulo tem fôlego para, não sei se até o fim da temporada, mas para pelo menos os próximos meses, ele que tem batido na tecla de que não vai mais aceitar atrasos nos pagamentos dos direitos de imagem. Tricolor durante toda a temporada passada atrasava 2 meses. Quando ia completar o 3º mês de direito de imagem, para evitar que os jogadores pudessem ir à justiça, São Paulo quitava um dos meses e foi assim que a coisa seguiu. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que ainda não existe acordo entre Tricolor e Oscar sobre a rescisão do contrato. O meio atacante que decidiu se aposentar insiste em receber as luvas, o prêmio pela assinatura do contrato relacionado aos anos de 2026 e 2027, mesmo sem entrar em campo. São Paulo considera essa pedida absolutamente injusta. 93, boa noite, Nicola. Atualizações sobre o São Paulo, por favor. Imagino que a tua grande preocupação hoje seja sobre contratações. São Paulo tirou o pé em relação a reforços. Há uma preocupação... Perdão... Há uma preocupação gigante do São Paulo com a condição financeira. Nos últimos dias, o novo presidente do São Paulo, Harry Massis, andou conversando com várias instituições financeiras, com bancos, com a Galápagos, com várias outras possibilidades, tudo para tentar levantar um dinheiro. E a verdade é que ele não conseguiu ter êxito nessa história. Diante desse cenário, o São Paulo está praticamente decidido a antecipar 5% dos seus direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. É um acordo que a Libra havia sugerido para os times. O Grêmio foi o primeiro a aceitar e vai ter direito a 73 milhões de reais. O São Paulo deve ir pelo mesmo caminho, tá bom? Boa noite, Nicola. O São Paulo precisa de um meia, concordo, um camisa 10. Eu acho que o Scarpa seria uma boa alternativa para o São Paulo, mas que eu consegui ouvir de gente do São Paulo de que não há negociação. Perguntando sobre o São Paulo cogitar envolver jogadores numa troca pelo Rollaser. Verifica pra gente, Nicola. Vou mandar mensagem pro Matos. Eu nunca escutei falar de Rollaser no São Paulo, tá? Mas... Espera aí. Vamos lá. Ó. Matos. Boa noite. Tudo em paz. São Paulo te procurou? Rollaser. Só algumas atualizações sobre o Santos. O Santos ainda está no mercado em busca de contratações. O Zé Aldo é uma possibilidade. Zé Aldo é um jogador que atuou durante bastante tempo no Ituano. Ele se mudou para o Mirassol no ano passado e ganhou mais espaço nesse ano com a saída do Danielzinho. Aí eu mandei mensagem para o Sandro Zardo, que é um empresário do Zé Aldo, tá com o Zé Aldo há um tempão, né? E eu perguntei alguma novidade sobre o Zé Aldo. Está andando, estou fazendo escala em Congonhas para ir para Mirassol. Tem chances. Deixa eu mandar mensagem. Sandro, boa noite. Tudo em ordem? Chegou em Mirassol? Alguma atualização? Vamos tentar, né? Se a gente consegue novidades para vocês. Quero falar agora sobre as últimas envolvendo a novela Marcos Antônio, São Paulo e Flamengo. Tricolor e rubro-negro avançaram por um acordo de preferência para o Fla. Ficou meio definido que para agora Marcos Antônio não sairá. O Flamengo chegou a fazer uma proposta de 6 milhões de euros, que foi recusada. Depois o Flamengo ofereceu 6 milhões de euros, além do empréstimo do Alan, também recusado. Mais recentemente, o Flamengo ofereceu 6 milhões de euros e o Flamengo assumiria a dívida de 4 milhões e 200 mil euros que o São Paulo tem com a Lazio pela compra do atleta. A primeira das 4 parcelas vence agora no mês de setembro. São Paulo também se recusou a fazer negócio. Diante de toda essa dificuldade, o Flamengo pediu a preferência da compra do atleta na metade do ano, quando o São Paulo entende que já vai ter mais definido o papel do Marcos Antônio dentro do seu elenco. O São Paulo concordou, não vai haver nenhum ônus
para o São Paulo diante desse cenário e as partes devem voltar a discutir essa possibilidade a partir de julho. Marcos Antônio, que é protagonista no São Paulo e mais. Ele havia aceitado a proposta do Flamengo. Cheguei a contar para vocês que nos bastidores ele trabalhou para que o negócio saísse. Sem forçar barra, sem criar uma situação chata no São Paulo, a tendência é que ele permaneça até julho. Pergunta que eu deixo para você, torcedor são paulino. Qual seria o preço que você colocaria para negociar o Marcos Antônio? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora que o São Paulo desistiu da contratação de Gustavo Scarpa. Foram 2 investidas desde a virada do ano. A primeira delas, uma proposta para que o Scarpa fosse emprestado com opção de compra. O Atlético descartou na hora. Mais recentemente, o São Paulo procurou dirigentes atleticanos sugerindo uma troca, mas não houve um consenso entre dirigentes dos 2 clubes sobre quais jogadores poderiam ser envolvidos nessa negociação do Scarpa. Diante desse cenário, o São Paulo desistiu oficialmente da contratação do jogador de 31 anos de idade, que não consegue engrenar sob o comando de Jorge Sampaoli. Na derrota do Galo por 1-0 para o Red Bull Bragantino nessa quarta-feira, em Bragança Paulista, mais uma vez o Scarpa entrou apenas nos minutos finais, jogou 19 minutos. No Campeonato Brasileiro, depois de 2 rodadas, ele soma apenas 44 minutos. São 5 jogos no ano, nenhum gol e 2 assistências. Ele foi reserva em 3, titular em 2. Importante contar que no Campeonato Brasileiro, apenas 48 minutos em campo. Você gostaria do Scarpa no seu time no coração? O que pensa sobre o meio atacante? Importante registrar que o Galo só topa negociá-lo, recuperando praticamente todo o investimento feito de 5 milhões de euros quando da sua compra junto ao futebol internacional. Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícias importantes do São Paulo neste sabadão. Muita informação exclusiva e atualizada para você não perder nada. Peço humildemente para dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para ficar sempre atualizado quando tiver vídeo novo por aqui. Combinado? A gente encerra essa edição por aqui. Um grande abraço para você. Lembrando, tem camisa aí do São Paulo, tem aí do YouTube Shop, tá? E tem o link também no comentário fixado e no QR Code que fica durante o vídeo. Você pode apontar a câmera do teu telefone ou clicar no link que está no comentário fixado ou clicar na descrição aí ou no anúncio que aparece durante o vídeo aí que o próprio YouTube está mostrando aí. Aí você escolhe lá o que você quiser comprar e tamo junto. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!